Ele foi invocado em um mundo mágico com o status de uma pessoa comum. Porém, ao subir para o nível 2, ele vai descobrir que tem poderes lendários que superam até mesmo um Lorde Demônio. Mas antes de realmente começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar qualquer coisa. Com apenas essas duas interações, você faz com que o meu vídeo seja amplamente recomendado pela plataforma. Essa história segue a vida do Banasa, um jovem mercador de um mundo mágico. Nesse mundo, os humanos estão obrigando os semi-humanos a trabalharem. Porém, o Banasa é diferente. Como agradecimento pelo bom trabalho dos semi-humanos, o Banasa entrega um saco de moedas para eles. Vendo isso, alguns humanos começam a falar mal do Banasa e até mesmo o chamam de esquisito. E ao perceber esses maus olhados, o semi-humano que estava conversando com o Banasa decide recusar o dinheiro. Mas o Banasa insiste para que esse semi-humano aceite a grana. A amiga do Banasa, a Queen, também diz ao semi-humano que ele deveria aceitar, já que o Banasa nunca desiste de suas escolhas. E após o semi-humano aceitar o dinheiro do Banasa, todos os semi-humanos resolvem agradecer ao Banasa. E vendo isso acontecer, mais humanos começam a falar mal do Banasa pelas costas. Ele não entende o motivo de tanto ódio pelos semi-humanos e se pergunta quando foi que os humanos passaram a odiar tanto os semi-humanos. De repente, o Banasa começa a brilhar e ele desaparece. E ao olhar para trás, a Queen percebe que o Banasa havia sumido completamente. Então, quando ele acorda, um sacerdote o diz que ele é o candidato de número 198 a se tornar um grande herói. O sacerdote diz ao Banasa que ele agora está no reino mágico de Clearwater. Seu objetivo, sendo convocado como herói, é vencer o exército das trevas que está ameaçando esse reino e todo mundo. O Império está convocando heróis em potencial de outros mundos, e o Banasa é um desses heróis. Ao explicar isso, o sacerdote conta que eles iriam avaliar as habilidades de herói do Banasa e para isso, uma empregada furry coloca uma bola de cristal na frente do Banasa e pede para que ele coloque sua mão no cristal para que ela possa ver os seus poderes, já que em troca de voltar ao nível 1 depois de ser invocado nesse mundo, os deuses concedem poderes incríveis aos heróis, e todos do reino chamam isso de revelação divina. De repente, a empregada furry dá um grito e diz que por algum motivo não existe revelação divina alguma nos status do Banasa, e as estatísticas dele eram iguais a de um humano comum. Ao ver isso, os invocadores ficam extremamente decepcionados, já que até mesmo os outros heróis que tinham falhado não tinham estatísticas tão baixas quanto a desse herói. Ao ouvir tudo isso, o Banasa diz que todos eles não precisavam humilhar tanto e pergunta se os sacerdotes podiam devolvê-lo ao seu mundo. No entanto, do nada alguém dá um grito e ao lado do Banasa vemos um homem sendo escolhido como grande herói, já que diferente do Banasa, esse cara tinha uma revelação divina e todos os status dele eram extremamente grandes. Ao olhar para os status do Banasa, o escolhido para grande herói começa a caçoar dele. O Banasa acaba sendo ignorado por todo mundo e enquanto o grande herói é prestigiado por todos, ele fica no lado de fora, se perguntando se ele iria conseguir voltar para o seu mundo. E quando a noite chega, o Banasa é jogado em uma carroça pelos soldados e a carroça está indo para fora do reino. Então vemos uma conversa do Banasa com o rei, onde o rei explica para ele que o portal para o seu mundo já havia se fechado completamente e por isso não existe mais como ele retornar para o seu mundo. O rei reconhece o seu próprio erro e por isso ele dá permissão para que esse herói fracassado more numa floresta bem longe do reino, onde o Banasa poderia viver uma vida comum. No entanto, o Banasa estava totalmente proibido de contar a alguém sobre esse erro do rei. Na carroça, o Banasa pergunta ao semi-humano que estava conduzindo a viagem sobre esse novo mundo. No entanto, o semi-humano diz que foi instruído a não responder nenhuma pergunta do Banasa. Ao ouvir isso, o Banasa pergunta se o semi-humano estava em um pacto de escravidão com os nobres, já que no antigo mundo dele, os semi-humanos só trabalhavam para os humanos por serem escravos. Em resposta, o semi-humano diz que ele não é escravo, apesar de ganhar muito mal. E diferente do que o Banasa pensa, nesse mundo os humanos e os semi-humanos vivem em harmonia. Após contar isso ao Banasa, o semi-humano passa a ignorar totalmente o Banasa. E após 20 dias de viagem, ele finalmente chega na tal floresta onde ele deveria morar. Lá, o semi-humano entrega uma bolsa mágica que o rei havia mandado para o Banasa e nessa bolsa continha comida e dinheiro. Antes de ir embora, o semi-humano conta que naquela floresta haviam muitos soldados do Lorde Demônio e que se o Banasa não quisesse morrer, ele deveria fugir dali o quanto antes. Dito isso, o Banasa fica totalmente sozinho naquela floresta e ao abrir a bolsa mágica, a primeira coisa que ele pega é uma espada para se defender. Ele rapidamente percebe que essa espada é de péssima qualidade, sendo similar àquelas réplicas de katana que a gente compra na internet, não tendo nem mesmo um fio de corte. De repente, um grupo de slimes surge e o Banasa diz que esses monstros também existiam no mundo dele. E como slimes não são violentos, ele não tinha com o que se preocupar. No entanto, os slimes atacam o Banasa e por reflexo, ele consegue matar um slime com facilidade usando sua espada. No entanto, a espada se quebra facilmente e isso impressiona bastante o Banasa, que percebe que essa espada, além de ser muito ruim, também parece ter algo de errado, como se o rei realmente quisesse a sua morte. Mas nesse momento, uma notificação aparece, dizendo que o Banasa havia passado do nível 1 para o nível 2.
2. E ao olhar os seus status, o Banasa não entende o motivo dos seus status não estarem mais com numerações, e sim com um símbolo de infinito. Além disso, Banasa ganha uma assistente de voz, e ao perguntar quais foram as melhorias de status, a assistente mostra que o Banasa havia ganhado inúmeras habilidades. Não só isso, como a assistente conta que o rei havia colocado diversas maldições na mochila dele. Maldições essas que iriam atrair diversos monstros. Ao saber disso, Banasa percebe que o rei queria acabar realmente com a vida dele o mais rápido possível. Porém, a assistente de voz explica que é possível retirar toda a maldição da mochila, e rapidamente o Banasa consegue tirar todas as maldições com sua magia. Feito isso, Banasa decide que seria a hora ideal de entrar na floresta e construir uma moradia. Porém, a assistente conta que dentro dessa floresta havia uma grande quantidade de toxina chamada Malicium. Essa toxina é algo que os demônios expelem, e por essa toxina ser de grande risco à raça humana, a assistente conta que o Banasa não deveria entrar nessa floresta de jeito algum. No entanto, a assistente logo lhe dá uma solução para o seu problema, o perguntando se ele gostaria de purificar a floresta inteira. E como ele terá que morar ali a partir de agora, ele decide purificar toda a floresta. A assistente diz que tal magia iria consumir 1/3 da mana do Banasa, e por achar que essa magia de purificação é muito fraca, o Banasa chega à conclusão de que ele tem muita pouca mana. A assistente convoca a magia de purificação do Banasa, e com isso, uma magia de luz gigantesca cobre toda a floresta maligna. E após o uso dessa magia, o Banasa se pergunta se alguma coisa na floresta havia mudado, pois para ele tudo continua igual. De repente, o Banasa recebe várias notificações sobre o seu nível ter aumentado, e enquanto ele se assusta com isso, no reino a princesa se pergunta por que o rei tinha feito tamanha maldade com o Banasa. Em resposta, o rei conta que aquele herói era um fracassado e por isso ele não se importava se ele iria morrer ou não. De repente, um sacerdote entra na sala do rei e revela que alguém acabou de usar uma magia sagrada do nível mais alto, e tal magia era a famosa magia de purificação. E ao saber disso, o rei começa a rir, pensando que o usuário desta magia havia sido o grande herói que ele escolheu. Porém, o sacerdote diz que não foi o grande herói que usou, e revela que o usuário desta magia estava na floresta maligna, o que deixa o rei e a princesa totalmente perplexos. Já na floresta, o Banasa se impressiona ao descobrir que ele alcançou o nível 367, tudo isso apenas usando essa magia. E por não estar entendendo nada, ele resolve desligar as notificações de quando sobe de nível, já que isso somente está o atrapalhando. Ele resolve ver quanta mana ainda havia sobrado, após ele ter usado a magia de purificação, e então o sistema mostra que a mana dele já deve estar totalmente recuperada. E ainda acreditando que era uma pessoa muito fraca, ele acredita que o seu estoque de mana é tão baixo que acaba se recuperando rápido demais. O Banasa então se pergunta o que ele deveria fazer, já que ele não sabia o quão purificado estava a floresta, e ele estava proibido de viver na cidade pelo rei. Em resposta, o sistema avisa que o Banasa poderia usar uma magia de mudança de aparência, e ao usar, o Banasa escolhe se transformar em uma mulher. Porém, ele não consegue controlar seu próprio corpo, e por isso ele decide se transformar em um homem. O sistema então avisa que o Banasa poderia usar uma magia de teleporte, e feliz com essa notícia, ele se teleporta para a cidade. Lá, o Banasa diz que no antigo mundo dele, o feitiço de teleporte era algo que somente os feiticeiros de elite podiam usar, e sem entender a própria força que possuía, ele não consegue compreender como ele pode usar tal magia. E ao refletir um pouco sobre sua magia de teleporte, ele tenta se teleportar para o seu mundo. Porém, infelizmente, isso não é possível, e sabendo que agora é obrigado a viver nesse novo mundo, ele primeiro decide ganhar um pouco de dinheiro para se sustentar. Ele decide ir até uma guilda para se candidatar como um aventureiro. Ao chegar na guilda, Banasa percebe que o sistema da guilda desse novo mundo era idêntico ao do mundo passado dele. Ele então resolve se inscrever na guilda, e para não levantar suspeitas, ele finalmente troca esse nome horrível, passando a se chamar a partir de agora como Flio, um nome muito melhor do que Banasa. Após se inscrever na guilda, o Banasa decide ver quais missões estavam disponíveis no mural, para que ele pudesse ganhar um pouco de dinheiro. Nesse momento, uma garotinha começa a pedir para vários aventureiros ajudarem ela numa escolta até uma floresta maligna. Porém, ninguém queria aceitar, já que tal floresta era conhecida por estar abrigando parte do exército demoníaco do Lorde Demônio. Ao ver que ninguém estava ajudando, o Flio se propõe a ajudar a garotinha, dizendo que poderia levá-la facilmente com sua magia de teleporte. Ao escutar isso, todos os aventureiros ficam perplexos e acham que o Flio estava mentindo, já que a magia de teleporte era uma magia extremamente poderosa. De repente, um grupo de aventureiras poderosas ameaçam o Flio, pensando que ele está tentando enganar a garotinha, tendo o objetivo de fazer algum tipo de maldade com ela.
parecendo o meu amigo João. Felizmente ele está preso, mas ele ainda comparece no Discord para conversar com a gente. O Banasa, para tirar qualquer suspeitas sobre ele, propõe que essas aventureiras o acompanhem. E no lado de fora da guilda, as aventureiras pedem para o Flea usar a magia dele de teleporte até a floresta e avisam que caso ele tente fazer qualquer gracinha, ele será instantaneamente morto. Rapidamente, o Flea usa sua magia de teleporte e ao chegar na floresta, a maga do grupo das aventureiras pergunta a ele se ele é um feiticeiro de elite do nível mais alto, já que se teleportar para lugares longes é algo extremamente difícil. As outras aventureiras então resolvem se desculpar pelo mal entendido, e a garotinha, ao ver a floresta, se pergunta o motivo de todo o Malicium ter sumido. O Flea resolve contar sobre a magia de purificação que ele usou, porém o sistema avisa que ele não deveria contar isso para um demônio. De repente, as aventureiras apontam suas armas para a garotinha e revelam saber que ela é um guerreiro do exército do Lorde Demônio. Em resposta, a garotinha diz que as aventureiras têm muita coragem para se rebelarem contra ela. Ela então revela sua verdadeira forma monstruosa, sendo um lobo branco gigante. O nome dela é Fenris, e ela revela ser uma guerreira de elite do Lorde Demônio. E somente ao liberar a Malicium do seu corpo, a Fenris derruba facilmente as aventureiras. Porém, o Flea não é afetado por isso. A Fenris reconhece a força dele e decide que irá enfrentá-lo depois que matar todas as aventureiras. E sabendo que não poderia enfrentar a Fenris enquanto protegia as aventureiras, o Flea usa sua magia de teleporte para enviar as aventureiras de volta à guilda. E se recusando a morrer nesse novo mundo sem ao menos entender o seu propósito, o Flea decide ativar todas as suas magias recém-adquiridas nessa luta contra a Fenris. Então o Flea começa usando sua magia de salto meteórico para rapidamente desviar da Fenris. Em seguida, o Flea usa a magia de muralha para se defender de um ataque dela, e após usar uma magia de redemoinho, ele ataca a Fenris com uma magia de gravidade para imobilizar ela. O sistema então avisa que ele deveria usar uma magia de subjugação para transformar a Fenris em uma escrava. Porém, ao se lembrar dos semi-humanos que eram escravizados no antigo mundo dele, o Flea se recusa a usar tal magia e pede para o sistema procurar outra opção. Enquanto isso, a Fenris tenta usar todos os tipos de magia para se livrar da magia de gravidade do Flea. E ao perceber que não tinha nenhuma forma de vencer tal magia, a Fenris resolve se render e pede ao Flea para acabar com a vida dela de uma vez por todas. Em resposta, o Flea desativa a magia de gravidade e revela que ele não pretende matá-la, já que ele é um homem pacifista e odeia lutas. Ele também diz que não faz sentido algum matar alguém que já se rendeu, mesmo essa pessoa sendo um demônio. Ao escutar tais palavras, a Fenris chama o Flea de ingênuo e se transforma em uma forma humana. Porém, ela estava sem roupa alguma e isso envergonha bastante o Flea, que diz que ela deveria parar de enfrentar humanos sem motivo algum. E por ainda estar com muita vergonha em frente a Fenris, o Flea decide procurar uma roupa para ela na bolsa mágica dele. No entanto, a Fenris desmaia rapidamente e o sistema revela que ela desmaiou devido à exaustão de mana, por ter tentado resistir há tanto tempo à magia do Flea. À noite, o Flea descobre que ele tem diversas magias e começa a se perguntar o porquê dele ter tantas magias poderosas. Já a Fenris acaba acordando e observando o Flea, ela diz que sempre pensou que os humanos fossem fracos. No entanto, o Flea tem um nível de poder desumano. A Fenris então sai de sua tenda em frente ao Flea. Ela agradece a ele por ter usado uma magia de cura nela e como retribuição, a Fenris promete nunca mais enfrentar qualquer humano sem motivo algum. Além disso, a Fenris promete se tornar uma serva leal do Flea e até mesmo o chama de mestre. E como a Fenris estava pensando em se matar se o Flea não aceitasse como sua serva, o Flea acaba sendo obrigado a aceitá-la como sua companheira de viagem. Então o Flea revela ser de outro mundo e mostra sua verdadeira aparência a Fenris. Ele revela que não sabe o que fazer após ter sido invocado nesse mundo, e por conta desse motivo ele acredita que a Fenris vai ter uma vida muito difícil se resolver acompanhar ele. Em resposta, a Fenris diz não se importar e revela que a raça dela, os lupinos, vivem com o único propósito de servir ao seu mestre, e por isso ela não queria se arrepender de acompanhar o Flea, independente de quem ele seja ou de qual mundo ele pertença. No reino, o rei pergunta o motivo do fracasso do grande herói em uma missão contra o exército do Lorde Demônio. O grande herói conta que os soldados eram muito fracos e por isso a culpa era totalmente dos soldados que não fizeram nada. E com raiva, o grande herói vai embora da sala do rei. O rei pergunta a um soldado o que de fato havia acontecido e em resposta, o soldado revela que o grande herói não fez nada. E quando os demônios surgiram, ele simplesmente fugiu e abandonou os soldados. E enquanto o grande herói estava sozinho, ele estava extremamente irritado. Afinal de contas, desde que ele chegou nesse mundo, nenhum dos seus status haviam aumentado, apesar dele estar upando de nível. E por estar com estatísticas tão fracas, ele não poderia sequer vencer uma fera demoníaca. Porém, ao ver uma serva com um corpo sedutor, o grande herói ignora totalmente o seu fracasso e decide que essa noite é a noite para se divertir, deixando aí vocês com inveja. No dia seguinte, o Flea, acompanhado da Fenris, decide ir até a guilda para ganhar dinheiro fazendo qualquer missão. Antes de chegar na guilda,
guilda, o Fleo decide que seria uma boa ideia fingir ser casado com a Fenris, já que assim eles seriam menos suspeitos na cidade. Em resposta, a Fenris diz que seria a esposa do Fleo com orgulho, e que ter um homem forte como marido era o sonho de toda Lupina. Dito isso, ao chegar na guilda, o Fleo registra a Fenris como aventureira, e ao ver o cordão de aventureiro, a Fenris fica extremamente feliz por ter um acessório idêntico ao do Fleo, já que isso de alguma forma lembrava o ritual de casamento da raça dos lupinos. Ao registrar a Fenris, o Fleo altera o nome dela para Rhys, já que assim ela não levantaria qualquer suspeitas. De repente, uma balconista da guilda avisa de uma missão de emergência para enfrentar o exército de feras demoníacas que estavam indo em direção ao reino. Porém, nenhum dos aventureiros se interessam pela missão, pois haviam rumores de que nem mesmo o exército do grande herói havia conseguido enfrentar essas feras. A balconista conta que por conta da extrema urgência dessa missão, o valor para cada fera demoníaca seria aumentado em 10 vezes. Obviamente, o Fleo se interessa no dinheiro, porém ele acha que não pode vencer esses monstros, e por isso ele acha melhor recusar. Em resposta, a Fenris diz que o Fleo poderia vencer um exército de feras demoníacas facilmente, e para provar essa afirmação, a Fenris diz que ela mesma pode vencer esses monstros, e o fato dela conseguir os vencer prova que o Fleo é forte, pois ele foi o ser humano que conseguiu a derrotar. Depois que o Fleo finalmente entende que ele é forte, ele se teleporta até o local onde se encontram as feras. Lá, o Fleo vê a casa que a guilda concedeu a ele, tudo isso para que ele possa descansar nos intervalos de sua missão. De repente, ele escuta um grito de socorro e rapidamente vai conferir quem estava precisando de ajuda. Ao chegar no local, o Fleo se depara com um grupo das aventureiras que ele havia conhecido antes, sendo atacadas pelas feras demoníacas. E antes que uma das aventureiras fosse morta, o Fleo usa uma magia de relâmpago para vencer facilmente as feras. A Fenris então também derrota uma fera e diz que o Fleo é uma pessoa muito gentil, por se preocupar com pessoas tão fracassadas. Dito isso, o Fleo conversa com as aventureiras e apresenta a Fenris como uma companheira de viagem, o que acaba deixando ela estressada, já que o Fleo não apresentou ela como sua esposa. De repente, uma fera demoníaca tenta atacar a Fenris, e com apenas um olhar de pura raiva, a Fenris vence a fera. O Fleo percebe que a fera tinha se rendido e por isso, a Fenris decide domesticar a fera como um animal de estimação. Ao ouvir isso, o Fleo acaba aceitando a ideia para evitar que a fera causasse algum perigo. O Fleo coloca uma magia de restrição e muda a aparência do urso demoníaco para a de um coelho. Ao ver isso, as aventureiras ficam perplexas com o poder do Fleo e da Fenris, e por isso a líder das aventureiras decide pedir um favor ao Fleo. Assim, elas vão para uma casa segura e lá, a líder pede ao Fleo para que ele treine o grupo delas. Isso tudo porque o grande herói tinha se trancado em seu quarto e exigiu que os soldados e aventureiros tivessem força suficiente para enfrentar feras demoníacas, já que só assim o grande herói iria ajudar todos eles. Ao ouvir isso, a Fenris fica extremamente irritada por achar que as aventureiras estavam dando em cima do Fleo. O Fleo, então, para acalmar, diz a todas que a Fenris é a esposa dele e por isso ele tinha que cuidar da sua esposa e não tem tempo suficiente para treinar as aventureiras. Porém, ao ser chamada de esposa, a personalidade da Fenris muda totalmente para algo gentil, e por causa disso, ela diz que o Fleo deveria ajudar as aventureiras a ficarem mais fortes. O Fleo resolve aceitar, e por essas aventureiras não terem um lugar para ficar, elas pedem para ficar na casa do Fleo. A Fenris acaba deixando, dizendo que tem quartos o suficiente para todas as aventureiras, já que o Fleo pode muito bem dormir no mesmo quarto e na mesma cama que ela. No reino demoníaco, uma das servas do Lorde Demônio avisa sobre um indivíduo que usou uma magia de purificação na floresta e sozinho derrotou milhares de criaturas. E ao descobrir que somente uma única pessoa podia usar uma magia tão poderosa, o Lorde Demônio pede para que os seus servos capturem essa pessoa imediatamente. Na manhã seguinte, o Fleo acorda e ao olhar para o lado, ele se depara com a Fenris observando ele. A Fenris conta que eles eram um casal e por causa disso, era normal que ela estivesse ali com ele. Ao escutar isso, o Fleo se lembra da noite passada, quando a Fenris estava disposta a oferecer o corpo dela para ele. No entanto, o Fleo se recusou a se deitar com a Fenris, e apesar do Fleo tentar dormir no corredor, a Fenris o repreendeu, dizendo que as aventureiras iriam acabar desconfiando de um casal que não dorme junto. Ao se lembrar disso, o Fleo chegou à conclusão de que ele teria que dormir com a Fenris no mesmo quarto, e não havia nada que ele pudesse fazer referente a isso. De repente, a Fenris avisa que estava na hora do Fleo se trocar, e por isso, ela tenta tirar a roupa dele. Do nada, uma das aventureiras entra no quarto, e ao se deparar com aquela cena, ela sai rapidamente do quarto com vergonha. Mais tarde, o grupo das aventureiras começam a treinar enfrentando uma fera mágica. Porém, mesmo com as instruções do Fleo e da Fenris, o grupo das aventureiras rapidamente são vencidas pela fera. Dentro da casa, o Fleo mostra que ele conseguiu comprar camas para todas as aventureiras, graças ao dinheiro da recompensa por ter matado as feras demoníacas. Nesse momento, a Fenris chama o Fleo e as outras para comer a refeição que ela havia preparado. E ao olhar a comida, o Fleo se depara com carnes totalmente cruas. Vendo isso, ele diz que irá cozinhar e que a Fenris não deveria se preocupar com isso. Então, a líder das aventureiras
aventureiras resolve ajudar o Flio, e em pouco tempo a refeição do Flio fica totalmente pronta. E ao ver todos aqueles pratos de comida, as aventureiras se impressionam com o talento do Flio para cozinhar. Porém, o Flio diz que tudo isso foi graças à ajuda da aventureira Balerosa. A Fenris, ao olhar aquela comida, diz que isso é comida para os fracos. No entanto, o Flio a convence a comer um pouco, e ao comer, a Fenris fica totalmente encantada com a comida que era preparada pelos humanos. A Fenris então diz que na próxima vez seria ela que iria cozinhar para o Flio, e em resposta a isso, o Flio diz que irá esperar ansioso. E ao chegar na guilda com diversas feras capturadas, o Flio acaba chamando a atenção de todos ao redor por tamanha força. Lá dentro da guilda, a Fenris avisa que iria dar uma volta para resolver alguns problemas pessoais. Já o Flio é abordado por um semi-humano que o chama para conversar em particular. Esse semi-humano conta que o Flio estava chamando a atenção de todos no reino, devido aos seus feitos incríveis, e por causa disso o palácio queria que o Flio participasse do esquadrão do grande herói. Ao pensar sobre isso, o Flio reflete que esse não é o mundo dele e por isso ele não tem intenções de enfrentar os demônios. Por conta disso, ele nega o pedido de participar de tal esquadrão. Feito isso, o Flio sai de dentro da guilda e se depara com a Fenris totalmente suja. O Flio pergunta se ela estava enfrentando alguma fera, porém a Fenris nega, e dentro dos pensamentos dela, ela diz que é realmente muito difícil aprender a cozinhar. E ao se lembrar de tudo que ela passou no breve curso de culinária aquela vez, a Fenris diz que tudo aquilo era para conquistar o amor do Flio. Enquanto isso, o grande herói está se divertindo com várias mulheres, e ao saber do aventureiro que estava derrotando várias pessoas poderosas, o grande herói diz a todos que ele irá recrutar esse aventureiro para a guerra. Por conta disso, vários soldados passam a ir na casa do Flio para tentar recrutar ele. Porém, o Flio ignora esses soldados e decide ir ajudar as aventureiras que estavam treinando. Para a feiticeira, o Flio entrega um anel de melhora de magia, e ao ver essa feiticeira tentar colocar o anel como se fosse um anel de noivado, a Fenris fica com muita vontade de matá-la. De repente, a Balerosa fica em perigo e por conta disso, a Fenris mata a fera e diz que a Balerosa só estava tentando chamar a atenção do Flio. Mais tarde, a Fenris prepara um delicioso jantar e por conta disso, todos elogiam a Fenris por ter evoluído tão rapidamente na culinária. Em resposta, a Fenris revela que ela se inscreveu em um curso de culinária e apesar de ter achado que seria fácil no início, ela aprendeu que cozinhar é algo muito difícil. Não só isso, mas a Fenris também entendeu que existem outras coisas no mundo além de batalhar e que aprender coisas novas é algo bastante divertido. Após falar isso, a Fenris pede para o Flio provar o curry que ela havia preparado e para a sorte dela, o Flio come e diz que está delicioso. Nesse momento, no lado de fora, uma das servas do Rei Demônio observa a casa do Flio e ao perceber que a Fenris havia se aliado aos humanos, a serva fica perplexa. De repente, a Fenris surge atrás dela e dentro da casa do Flio, a Fenris pergunta o motivo da assistente do Lorde Demônio estar vigiando ela. A Demônio então conta que ela queria saber o motivo da Fenris ter sumido. Em resposta, a Fenris revela ter se casado e diz a essa garota Demônio para não se intrometer na vida dela. Ao ver isso, o Demônio percebe que a Fenris havia mudado totalmente de personalidade. Além disso, por algum motivo, essa serva do Lorde Demônio não estava conseguindo ver os poderes mágicos do Flio, sendo que a habilidade dela de ver os poderes de outras pessoas era muito poderosa. Ela conseguia ver até mesmo o poder do Lorde Demônio. A Demônio então fala que a floresta havia mudado muito e que ela não entendia o motivo dos demônios terem sumido de lá. Em resposta, o Flio conta ter usado uma magia sagrada de purificação, e ao saber disso, a demônia chamada Uluminas fica incrédula e conta que por conta desse feitiço, o Flio acabou matando o irmão da Fenris. A Fenris pede para Uluminas se calar e diz já saber disso, porém, o irmão dela era um guerreiro e por isso ela não guarda nenhum rancor do Flio. Além do mais, a Fenris revela que o Flio é o homem que ela escolheu para servir e que agora ele é o mestre dela e o marido também, e ela afirma com toda sua força que nada irá mudar os sentimentos que ela tem por ele. De repente, o Flio escuta um barulho e ao olhar para a porta, ele descobre que as aventureiras haviam escutado tudo. A garota demônio então aproveita a situação para chamar o Flio para um duelo de treino, sendo que o objetivo dela é ver a verdadeira força dele. No entanto, se ele fosse fraco, ele pretendia matar ele e a Fenris. No fim, o Flio acaba aceitando e já no início da batalha, a Uluminas investe com um ataque poderoso em cima do Flio, usando uma magia dupla. Porém, o Flio cancela facilmente esses feitiços e com somente um feitiço, ele mobiliza a Uluminas e vence facilmente a batalha. Assim, no dia seguinte, o Flio pede desculpas para as aventureiras por toda a mentira e diz que não se importa se elas o denunciarem ao Palácio Real. Porém, as aventureiras revelam que já viveram com ele e com a Fenris por tempo demais e que por conta disso, elas sabiam que a Fenris não tem nenhuma má intenção com os seres humanos. Isso deixa o Flio e a Fenris extremamente felizes, mas antes que eles pudessem comemorar, a Uluminas aparece com uma legião de dragões. Ao ver isso, a Balerosa diz que esses dragões haviam acabado com diversas cidades humanas. No entanto, tudo isso é resolvido facilmente pelo Flio, que invoca uma magia sagrada e com apenas um golpe, ele derrota diversos dragões. Já os outros dragões resolvem fugir para não morrer. E vendo tal força, uma das aventureiras diz que aquilo era incrível. Ao matar um dragão, o
Flio recebe o título de Matador de Dragões, e uma das aventureiras diz que também deseja esse título. O Flio então pergunta se a aventureira não queria tentar, e usando uma magia especial, o Flio consegue fazer o ataque da aventureira ficar extremamente poderoso ao ponto de perfurar um dragão. E ao ver os seus status, a aventureira se impressiona com o título de Matadora de Dragões que ela havia ganhado, e por causa disso, todas as outras aventureiras pedem para o Flio ajudar elas a fazerem o mesmo. Porém, os dragões já estavam muito longe, por isso, o Flio diz que infelizmente não será possível. No reino demoníaco, o Lorde Demônio estava assistindo tudo, e ao ver o grande poder do Flio, o Lorde Demônio, chamado Gol, decide ir até o Flio. Já o Flio decide colocar uma barreira em volta da casa para saber imediatamente quando um demônio tentasse os atacar. A Fens então pergunta o motivo do Flio ter deixado a Uluminas ir embora, depois de tudo que ela fez. Nesse momento, o Flio se lembra de que a Uluminas tinha falado que ele era o responsável pela morte do irmão da Fens, e se sentindo muito culpado, ele sequer consegue responder a pergunta da Fens. Enquanto isso, todas as aventureiras estavam impressionadas com o título de Matadora de Dragões que uma delas havia conseguido, e ao ver tal título, a Balirosa diz que irá treinar caçando feras mágicas. Escutando isso, as colegas de equipe da Balirosa ficam impressionadas com o quão rigorosa ela era consigo mesma, e motivadas pela Balirosa, as aventureiras decidem se esforçar muito também. No entanto, a Balirosa estava extremamente triste por não ter conseguido o título de Matadora de Dragão. Isso porque esse título era extremamente prestigiado, e apenas o fato de alguém o ter já era garantia de riquezas e de um título nobre. E por ser uma antiga nobre muito rica que ficou pobre, a Balirosa queria demais esse título. De repente, um homem pergunta a Balirosa sobre o Flio, e ao notar que esse homem estava sem armadura em um local tão perigoso, a Balirosa percebe que esse alguém era do exército do Lorde Demoníaco, e por isso ela aponta sua arma para atacar ele. Em resposta, o homem se apresenta como Gozal e conta que não estava ali para batalhar e que apenas queria conhecer o Flio e a Fens. Então o Gozal decide ir embora, mas antes de ir, ele pede para a Balirosa deixar um recado para o Flio, avisando que ele iria visitá-los para tomar um chá e conversar. Após o Gozal ir embora, o Flio e a Fens vão até a Balirosa e perguntam se ela estava ferida. A Balirosa então explica sobre o Gozal, e ao escutar esse nome, a Fens diz que haviam nomes melhores para o Gol inventar. A Flio então explica que havia recebido uma notificação de que um demônio estava entrando na barreira, e ao verificar, ela percebeu que aquele demônio em frente à Balirosa era o próprio Lorde Demônio. Ao escutar isso, a Balirosa fica totalmente apavorada com a besteira que ela havia feito ao apontar sua espada para o Lorde Demônio, e começa a refletir que ela poderia ter morrido. Mais tarde, o Gul realmente visita a casa do Flio, e ao entrar, o Gul se impressiona com o fato do Flio não ter sentido medo algum com a presença dele. A Balirosa acaba tomando um susto ao ver o Gul na frente dela, e por algum motivo, ela acaba indo parar na conversa do Flio com o Gul na sala. Obviamente, ela fica totalmente com medo e em desespero, e não consegue dizer nada. O Gul então conta que veio até ali para recrutar o Flio para servir ao seu exército demoníaco, e ao receber uma resposta negativa do Flio, o Lorde Demônio pergunta ao Flio o motivo dele não se unir a ele, e também pergunta o motivo do Flio viver escondido nessa casa. Em resposta, o Flio revela que ele não é desse mundo, e por isso, ele não tem intenção alguma de ir para a guerra. Além disso, ele sequer sabe o motivo de uma guerra tão sangrenta estar acontecendo. O Lorde Demônio então resolve explicar para o Flio sobre a guerra, e basicamente, ele diz que essa guerra se iniciou há 500 anos atrás, com o primeiro Lorde Demônio que veio de outro mundo para tentar governar esse mundo, e por serem muito oprimidos pelos humanos na época, os demônios acabaram o aceitando como líder. Essa guerra já acontece há anos, e por conta disso ela não tem como ser impedida, sendo uma pura questão de ódio. O atual Lorde Demônio revela que ele não tem intenção de dominar o mundo, porém ele ainda é o rei dos demônios, e por isso ele tem a obrigação de acabar com as ameaças para o povo dele. Ao falar sobre isso, o Lorde Demônio mostra uma aura maligna, e diz que o Flio não irá se arrepender de entrar no exército demoníaco. No entanto, o Flio sequer treme para tal poder, e diz novamente que não tem interesse em lutar. Ao escutar isso, o Lorde Demônio começa a rir e fica impressionado como o Flio é um homem decidido. Antes de ir embora, o Gul diz que não irá desistir de recrutar o Flio, e além de ficar impressionado com o Flio, o Gul também ficou impressionado com a Balirosa, que sequer se mexeu após ele mostrar o seu poder. Em seguida, as aventureiras vão ver como a Balirosa estava por ter presenciado tal poder, e ela simplesmente ficou paralisada, por isso ela não se moveu. A Balirosa acorda no dia seguinte e percebe que havia perdido a consciência depois daquilo. Ela então resolve se desculpar por ter preocupado todo mundo, porém ela se depara com o Lorde Demônio novamente, e após o Lorde Demônio convidar ela para se juntar à refeição que ele estava tendo com a Fens e o Flio, ela decide fugir rapidamente dali, e a partir desse dia, o Lorde Demônio tenta falar com a Balirosa de todas as formas, como se ele estivesse apaixonado por ela. De longe, um soldado percebe a presença de um demônio na casa do Flio, e após relatar isso ao rei, o rei se enfurece totalmente e decide que a melhor escolha seria matar o Flio por traição. A princesa tenta ir contra o rei e diz que isso não está certo, porém, nesse momento, o grande herói surge e diz que na verdade eles
eles devem obrigar o Flio a se aliar ao exército do rei, senão ele será considerado um traidor e será morto publicamente na frente de todos. Já no Palácio Demoníaco, o Lorde Demônio avisa que iria visitar o Flio novamente, dizendo que, diferente do rei dos humanos, o Flio era muito bom em conversar. Já o Flio estava conversando com a Fenris e mostrando o escudo com escama de dragão que ele havia criado. O Flio explica que ele pretende vender esses escudos e obter uma boa grana. A Fenris então pergunta o motivo do Flio não querer se aliar ao rei dos humanos, já que ao lado do rei ele poderia ganhar muito dinheiro. O Flio então explica que ele descobriu ter muito poder e por isso ele não acha certo ajudar nenhum lado na guerra. Ele quer que esse mundo siga o seu caminho normalmente. Em resposta, a Fenris diz que isso é extremamente gentil e por essa gentileza ela admira muito o Flio. Do nada, uma das aventureiras avisa de um problema e ao verificar qual era tal problema, o Flio se depara com o exército do rei e o grande herói. O grande herói diz que o Flio deveria se juntar ao exército, senão ele seria decapitado. Ao falar isso, o grande herói começa a se gabar e dizer que estava extremamente confiante em amedrontar o Flio. No entanto, o Flio recusa facilmente as duas opções e revela que ele não quer participar de guerra alguma. O Flio percebe que o grande herói estava ameaçando a Fenris e o grupo das aventureiras e por conta disso, ele decide sair daquele local com sua magia de teleporte. A Fenris concorda na mesma hora e as aventureiras decidem apoiar o Flio também, já que após conviver tanto tempo com a Fenris, elas entendem que os demônios não são tão ruins quanto dizem. Dito isso, o Flio usa sua magia de teleporte e ao ver isso, o grande herói fica extremamente nervoso, já que nem ele tem uma magia tão avançada como o teleporte. De repente, o Lorde Demônio surge e ao ver que o Flio havia ido embora por conta do rei e do grande herói, o Lorde Demônio se enfurece e decide atacar o Império com seu exército demoníaco. Já o Flio chega em uma outra região e lá, ele revela estar em um local muito longe do rei e por conta disso, nem mesmo o Lorde Demônio iria o perturbar mais. Isso alegra todo mundo e em comemoração, a Fenris decide cozinhar um prato especial para todos. Enquanto isso, no outro lado do reino, os demônios estavam fazendo um ataque extremamente poderoso e destruindo totalmente as forças armadas do rei. E um dos soldados conta que o herói estava se escondendo em um quarto. Por isso, o rei decide convocar o grande herói. E ao saber do perigo dos demônios, um sacerdote sugere usar a magia sagrada de purificação e se livrar dos demônios. Ao saber dessa informação por uma de suas servas, o Lorde Demônio decide recuar para evitar a morte de qualquer demônio. Sendo assim, o rei, junto de todos os magos, conseguem convocar a magia sagrada para espantar todos os demônios do reino. Bem distante do reino, o Flio chega em casa e é recebido calorosamente pela Fenris. A Fenris pergunta se o Flio não queria algum favor dela, o oferecendo até mesmo uma massagem especial. Porém, ele diz que só queria comer no momento. E ao se sentar com a Fenris e as aventureiras, o Flio revela estar negociando com diversas lojas para tentar vender os produtos que ele havia criado. Uma das aventureiras, a Blossom, revela ser muito boa com plantação e por isso ela iria criar vegetais para ele vender. Já uma outra aventureira, a Bilele, diz que é muito boa com cavalos e por isso ela pretendia cuidar dos cavalos e ganhar dinheiro com serviços de carruagens. Ao escutar isso, a Balirosa e a maga das aventureiras ficam extremamente decepcionadas com elas mesmas, já que, diferente da Blossom e da Bilele, a Balirosa e a maga não haviam talento algum para contribuir naquela casa. Mas a Fenris diz que elas não deveriam se preocupar e diz que é o dever dela e do Flio cuidar delas, já que eles são o líder dessa alcateia. O Flio então explica que as duas aventureiras poderiam contribuir com a limpeza da casa, dizendo que dessa forma elas estariam ajudando bastante. Já no palácio, a princesa fica sabendo que o rei e os outros magos estavam desmaiados após usarem a magia sagrada de purificação. E apesar de todo o esforço, o efeito dessa magia só iria durar 3 meses e após isso, os demônios poderiam atacar o palácio novamente. Vendo essa situação, a princesa assumiu o comando do reino e como primeiro mandado, ela manda os soldados expulsarem o grande herói daquele reino e remover o título dele. Isso é feito e morrendo de raiva, o ex-grande herói diz que iria se vingar do reino e que torcia pela derrota deles pelo rei demônio. À noite, o Flio conversa com a Fenris e diz que estava feliz pela Fenris estar extremamente animada desde que eles chegaram nessa casa e nessa nova cidade. Em resposta, a Fenris diz que faria qualquer coisa pelo Flio e após a Fenris dormir, o Flio reflete que ele estava muito feliz por ter uma casa e pessoas com quem ele pode se apoiar. No dia seguinte, o Flio é chamado para o encontro com a Fenris e ao ser apoiado por todas as aventureiras, o Flio acaba aceitando o convite e dá um passeio com a Fenris em diversas lojas. O Flio então pergunta se tinha alguma coisa que a Fenris gostaria de ter, já que a Fenris ajudava tanto ele que ele se sentia no dever de dar um presente para ela. Ao escutar isso, a Fenris fica extremamente feliz e decide procurar o presente que ela queria em várias lojas. O Flio e a Fenris olham umas joias muito interessantes e após o Flio escolher a joia que ele queria dar de presente, ele a entrega a Fenris dizendo que a joia ficaria extremamente linda nela. E ao receber tal presente, a Fenris fica muito feliz e animada dentro de casa. Ao ver isso, as aventureiras revelam estar com inveja da Fenris. Já a Fenris decide dormir na mesma cama que o Flio e vendo que não conseguiria mais evitar isso para o resto de sua vida, o Flio acaba deixando ela
dormir com ele. No dia seguinte, o ex-grande herói invade o Palácio Real e, enquanto procura por tesouros, o ex-grande herói diz que aquele local deveria ter alguma relíquia sagrada capaz de derrotar o Rei Demônio. Ele acreditava que poderia vencer o Lorde Demônio e logo em seguida ele seria prestigiado por todo o reino. E enquanto o herói se lamentava por não ter um poder insano como o Fleo, uma voz feminina fala com o ex-herói e conta que poderia conceder um poder a ele. Em troca, o ex-herói teria que libertar essa mulher e, para fazer isso, o ex-herói retira uma espada que estava fincada em uma pedra. Ao fazer isso, ele liberta Ria e, em troca desse favor, a Ria concede 3 desejos a ele. No palácio, a princesa decide pedir a ajuda de um vidente para saber se existia alguma forma de salvar o reino. Porém, do nada, todos que estão no palácio recebem uma coleira no pescoço. A vidente diz que isso é obra de um gênio e essas coleiras eram usadas como sacrifício ao gênio em troca de um desejo. A princesa então revela que num passado distante, o rei desejou a morte do Rei Demônio e, para derrotar o demônio, o gênio sacrificou metade das pessoas do reino. Com sorte, o rei conseguiu selar o gênio no palácio, porém alguma pessoa tinha acabado de libertar esse gênio, e no momento em que o gênio conseguir terminar o desejo que lhe foi pedido, ela irá matar todos que estiverem com essa coleira. Sabendo disso, a princesa pede a vidente para conferir rapidamente uma forma de salvar o reino. A vidente então diz ao reino que a princesa deveria procurar o verdadeiro grande herói, e revela até mesmo qual era a região onde ele se encontrava. E para salvar o reino, a princesa decide que iria presencialmente falar com o Fleo. Já o Fleo entrega o seu escudo de escama de dragão para um mercador, e ao ver a qualidade desse escudo, o mercador acaba fechando um negócio com ele e decide até mesmo fechar uma parceria. A Balirosa e a Fenrir estavam vendo tudo, e ao ver a habilidade de negociação do Fleo, a Balirosa se impressiona. A Balirosa então diz ter inveja da Fenrir por se casar com o Fleo, porém a Fenrir diz que a Balirosa nunca mais deveria pensar em se casar com o Fleo e que se ela fizesse isso, ela iria morrer. A Fenrir conta que a Balirosa já tinha um pretendente muito gentil e honesto, e esse pretendente era o Lorde Demônio. Um tempo depois, a Fenrir diz estar feliz por as coisas estarem dando certo para o Fleo. No entanto, ela estava triste que agora ele ficaria menos tempo com ela por conta do trabalho. Assim, ela propõe que o Fleo fosse a mais encontros com ela, e após o Fleo aceitar, um alerta do sistema avisa que um gênio estava próximo a eles. A Ria então se apresenta, e após se lembrar do pedido do ex-herói que era matar o Fleo, a Ria emite um golpe em direção ao Fleo. No entanto, quem é acertado pelo golpe é a Fenrir. Enquanto se defende de diversos ataques da Ria, o Fleo tenta salvar a Fenrir com magia de cura, porém o sistema avisa que a magia de cura não tinha a capacidade de curar ferimentos graves. A Ria então usa uma magia divina de luz no Fleo, e graças a isso, o Fleo adquire a habilidade de controlar as luzes e as trevas, e morrendo de ódio, o Fleo diz que a Ria iria pagar pela morte da Fenrir. Sem perceber, o Fleo ativa automaticamente uma magia de retroceder o tempo, salvando assim a vida da Fenrir. Porém, o Fleo estava tão nervoso que ele nem mesmo repara isso, e rapidamente o Fleo dá um soco na Ria e a faz sangrar. Ele avança para cima dela com um olhar de desprezo total. A Ria tenta se defender usando sua magia das trevas, porém o Fleo anula sua magia e agarra ela pela cabeça, e sem entender como um humano estava fazendo isso, a Ria usa a habilidade dela para ver os status do Fleo, e ao ver, ela se assusta com o fato de todos os status do Fleo serem infinitos. O Fleo então dá mais um golpe poderoso na Ria, e ela percebe que não adianta usar magia defensiva contra ele. Ao acordar, a Fenrir fica extremamente feliz pelo fato do Fleo estar tão furioso ao vê-la ferida, e por ele estar batendo na Ria, mesmo quando teoricamente um gênio não deveria sofrer dano de golpes físicos e mágicos. Porém, a Fenrir percebe que o Fleo estava totalmente alterado por conta dela, e que aquele não era o Fleo que ela conhecia. O Fleo decide finalizar a luta, e mesmo a Ria pedindo clemência, o Fleo diz que mataria ela. Afinal de contas, a Ria havia ferido a Fenrir. De repente, a Fenrir abraça o Fleo e diz a ele para parar com isso, já que para Fenrir, a bondade dele era uma das melhores qualidades que ele tem, e se ele perdesse isso, ela ficaria extremamente triste. Ao ver a Fenrir viva, o Fleo se acalma, e após agradecer por ela estar viva, ele começa a chorar. Em um outro local, a princesa, junto de várias pessoas, chegam na floresta que ficava próxima à cidade do Fleo. De repente, a coleira da Ria desaparece do pescoço de todos os soldados e da princesa, e isso impressiona a princesa, já que seria impossível a Ria não conseguir realizar um desejo. No palácio, o ex-herói está cercado por vários soldados. Eles se perguntam o motivo da Ria não ter conseguido realizar o seu desejo. Então, ele começa a achar que ela era apenas uma fraude. Do nada, uma voz surge e diz que ela iria conceder o poder que a Ria não conseguiu para o ex-herói. Essa voz possui o corpo da serva do herói, e depois de mudar a aparência dela, a mulher conta ser a grande maga, chamada Damalinas. Ela transforma o ex-herói em um monstro e revela que iria dominar aquele reino como vingança por terem selado ela. E para fazer isso, a Damalinas decide que iria atrás da princesa. Enquanto isso, graças à magia de cura do Fleo, a Ria acorda e ao ver o rosto do Fleo, ela pede clemência para não ser morta.
O Fleo diz que não fará nada, já que a Fênix agora está muito bem. Mas como a Ria era um perigo para a sociedade, o Fleo está pensando em selar ela, já que graças a uma magia nova que ele adquiriu, ele pode ver todas as memórias da Ria e descobriu sobre o ex-herói. Ao escutar isso, a Ria fica impressionada com o fato do Fleo ter aprendido a usar uma magia que somente os gênios podem usar. E para solucionar esse problema da Ria, a Fênix sugere que ela se transforme em uma serva do Fleo, já que com a força da Ria, a casa e as aventuras ficariam bem mais protegidas. E apesar de tudo o que aconteceu, a Fênix revela que não sente ódio da Ria, já que o motivo dela ter sido derrotada era por culpa da sua própria falta de força. Ao escutar isso, o Fleo decide colocar a Ria para trabalhar com ele, mas em troca ela não poderia tirar a vida de mais ninguém. A Ria, ao ver tal cena, reflete sobre ter pensado que os humanos tinham uma má índole e sempre pensavam somente em seu benefício próprio. Porém, a Ria vê que o Fleo é uma pessoa completamente diferente e por causa disso, ela aceita o Fleo como seu mestre e passa a chamar ele de Ser Supremo. A Ria fica encantada ao ver o rosto do Fleo e por isso, a Fênix diz que a Ria não deveria pensar em nenhuma maldade com o Fleo. E ao ver a destruição causada, o Fleo pensa em usar a magia de tempo que ele aprendeu para consertar tudo. No entanto, a Ria explica que o Fleo não deveria usar essa magia nunca mais, já que por ela ser uma magia da raça dos gênios, um mero erro na execução poderia causar um acidente indesejado. O Fleo pergunta o motivo dele ter aprendido essa magia e então, em resposta, a Ria revela que o Fleo tem todos os status infinitos e por isso ele se tornou um ser supremo que pode ter qualquer magia que ele quiser. E sabendo disso, o Fleo decide não usar mais a magia de tempo e por algum motivo, a Fênix fica deprimida. À tarde, a Ria se apresenta como a nova moradora para as aventureiras e ao ver isso, as aventureiras ficam em choque com o fato do Fleo já ter sido visitado por um Lorde Demônio e agora uma gênia vai morar com eles. Sozinho, o Fleo reflete um pouco, pensando na agressão dele em cima da Ria. A Balirosa surge e pergunta o motivo do Fleo estar daquele jeito. O Fleo então conta não saber o que fazer com toda a força que ele tem. No entanto, ninguém tem resposta para isso, e ela não poderia ajudar. Afinal de contas, ela mesma não entende o poder do Fleo. Porém, graças ao Fleo e a Fenris, ela tinha aprendido que a visão de mundo dela sobre o certo e o errado era totalmente errada. E por conta disso, ela agora estava procurando um novo propósito para ser útil na sociedade. Ao ouvir isso, o Fleo se anima um pouco. E ao entrar no quarto, o Fleo pergunta o motivo da Fenris estar deprimida. A Fenris então se joga no Fleo e pergunta se ele iria voltar ao mundo dele, agora que ele tem acesso a qualquer magia divina. A Ria então pede para o Fleo levar ela junto com ele, já que ele era o único propósito de vida dela. Em resposta, o Fleo diz que não pretende voltar ao mundo dele, pois naquele mundo, uma semi-humano como ela seria escravizada, e ele não poderia deixar a Fênix para trás, porque depois daquele acidente com a Ria, o Fleo percebeu que ele amava a Fênix de verdade agora. Por isso ele pretende até mesmo se casar com ela. Os dois então se beijam, e no momento em que eles pretendiam fazer algo a mais, a Ria invade o quarto e diz que como guardiã e serva de ambos, ela deveria estar sempre os observando. Ela diz para eles continuarem, que ela irá observar tudo, e até mesmo julgar se eles estão certos ou errados. Ela também conhece muitas posições incríveis, e por conta da presença dela, a pistola de poder infinita do Fleo acaba perdendo a sua força. E agora tudo o que resta é a Fênix reclamando infinitamente da Ria. No dia seguinte, vemos a princesa procurando pelo Fleo em todas as lojas, porém nenhum vendedor consegue dar informação sobre o Fleo para ela, o que acaba deixando a princesa chateada. Na casa do Fleo, a Ria serve uma comida deliciosa para todos, e ao ver isso, as aventureiras ficam envergonhadas, já que elas faziam as tarefas domésticas para compensar o fato de estarem morando de favor na casa do Fleo, e por conta disso, a Blossom decide fazer a horta da casa, já que essa era a única coisa que ela poderia fazer pelo Fleo. E com a ajuda da fera domesticada do Fleo, ela rapidamente começa a cavar os buracos para as plantações. Já a Bilere diz estar se sentindo uma inútil por ainda não ter conseguido dinheiro com os cavalos. A maga estava observando a Blossom, e depois de ter desistido de servir ao rei, a maga não tinha mais por que aprender magia. No entanto, ela diz que graças ao Fleo, ela tinha aprendido diversas magias, e que por algum motivo, ela ainda tinha muito interesse em aprender novas magias. Do nada, a Blossom começa a gritar, e ao verificar, a Bilere e a maga se deparam com um cavalo selvagem destruindo a horta. E ao ver as duas, o cavalo investe em um ataque na direção delas. A maga consegue defender, e a Balirosa revela que não conseguiu matar essa fera demoníaca por pena. No entanto, ela estava causando problemas, e por isso agora ela estava disposta a matar. A Bilere pede para ela esperar, e após pegar uma corda, ela joga a corda no cavalo e sobe em cima dele. Rapidamente, a Bilere consegue domar o cavalo, e ao ver todo aquele terreno, a Bilere tem uma ideia para ajudar o Fleo financeiramente. Na cidade, o Fleo está passeando com a Fênix, e após dizer que era muito feliz por estar ao lado dela, o Fleo vai a uma loja vender alguns produtos e negociar com o mercador. Ao ver isso, a Fênix diz que ver o Fleo negociando é muito incrível. Mal sabe que antigamente ele era um
comerciante. De repente, uma sombra surge e cobre toda a cidade, assustando até mesmo a princesa que estava procurando pelo Flio. No céu, um portal mágico se abre. Desse portal, a Damalina sai junto com o monstro gigante que o ex-herói havia se tornado. A Damalina rapidamente fica na frente da princesa e diz que iria matar ela. O Flio vai atrás da criatura e no caminho ele se encontra com a Ria, que revela ter sentido a presença do mal chegando. A Ria então revela que o monstro era um humano e que aquela maga estava possuindo o corpo de uma pessoa. A Ria então revela que a Damalinas era conhecida como a maga mais poderosa do reino, porém ela se envolveu com magia das trevas e acabou se tornando uma maga tirana. Por causa disso, ela foi morta pelo antigo grande herói daquela época, mas por ser tão poderosa, a alma dela continuou vagando pelo mundo e por isso ela foi selada na mesma espada que a Ria foi selada. E sabendo que tem uma parcela de culpa por ter feito o ex-herói tirar aquela espada da pedra, a Ria pede permissão do Flio para resolver esse problema. E após concordar, o Flio diz que irá ajudar as pessoas a se abrigarem e evitar que qualquer morte aconteça. A Damalinas então parte para matar a princesa. No entanto, a Ria contra-ataca com uma magia. Com raiva, a Damalinas diz que vai tirar a Ria do caminho dela e convoca uma magia poderosa para atacar. Porém, a Ria cancela a magia facilmente com apenas um braço e avisa que nenhuma magia daquele mundo faz efeito nela. Portanto, a Damalinas nunca seria páreo para ela. Em resposta, a Damalinas diz que não irá desistir e para tentar fazer algum dano na Ria, a Damalinas faz o monstro atacá-la com um golpe físico, enquanto ela convoca uma magia poderosa e a ataca. No entanto, a magia é dispersada com facilidade e o monstro é jogado para longe. Sem desistir, a Damalinas diz que ainda era a maga mais poderosa que já existiu e para provar, ela deixa uma magia que deixa o monstro ainda maior, virando quase um titã bestial. No entanto, rapidamente, o buff da Damalinas é cancelado pelo Flio, que conta ter se envolvido na batalha apenas porque o tamanho do monstro era um perigo aos moradores. A Ria se desculpa por ter envolvido o Flio na situação e para encerrar esse problema de uma vez por todas, a Ria retira a alma da Damalinas da serva do ex-herói e cancela a transformação dele. Feito isso, a Ria engole a alma da Damalinas e diz que a Damalinas ficaria presa até que ela mudasse de índole e pudesse ser uma serva do Flio. Nesse momento, a princesa aborda o Flio e pergunta se ele poderia ajudar em relação à guerra como grande herói. Porém, o Flio se recusa e diz que não pretende destruir os demônios pelo bem dos humanos. Ele revela que está vivendo uma vida feliz e pacífica com a Fenris e ao chegar em casa, o Flio é recebido pela Bileri, que pergunta se ela podia expandir a propriedade dele. O motivo disso é que ela pretende domar cavalos selvagens. Já a Blossom pretendia aumentar a qualidade da horta, mas para fazer isso, as duas precisavam de um terreno bem maior. A Bileri e as outras dizem que vão pagar isso com o dinheiro delas, mas o Flio mostra que baseado no cálculo de cada terreno, o valor para expandir a propriedade seria muito caro. E apesar delas ficarem deprimidas por um momento, o Flio diz que irá pagar. E sabendo que as garotas não iriam aceitar uma ajuda dessa, o Flio diz que em troca do terreno, elas deveriam pagar 30% do lucro como taxa de aluguel. Animadas com essa proposta, as aventureiras resolvem trabalhar. O Flio então pergunta a Blossom se ela não gostaria de plantar alguns vegetais mais difíceis de se obter. E para isso, basta usar a magia para controlar o clima desses vegetais raros. No entanto, a Blossom se nega e diz que não poderia deixar o Flio ajudar com essa magia dele, já que ela só tinha começado a fazer a horta por se sentir uma inútil na casa do Flio. E se ele ajudasse, ela não teria mais como ajudar. A Ria então surge e diz que estava disposta a ajudar no lugar do Flio. Mesmo assim, a Blossom nega e diz que a magia não deve ser usada em tudo. Do nada, a feiticeira interrompe a conversa e diz que estava curiosa para ver uma magia sendo usada para fazer uma horta. Ela conta que agora ela era uma professora e que após aprender magia com o Flio, ela descobriu que a magia pode ser usada no dia a dia para facilitar a vida. E por isso ela estava interessada em ver como a Ria iria usar sua magia para fazer uma horta. Sendo assim, o Flio propõe que a Ria fizesse apenas uma pequena horta e que quando a Blossom estivesse pronta para aceitar ajuda, a Ria poderia participar de todo o processo de criar uma horta. Assim, as aventureiras começam a trabalhar no projeto delas, exceto a Balirosa, que fica assistindo todas enquanto faz uma cara de tristeza. O Flio fica feliz pelas aventureiras estarem arrumando um novo propósito e diz a Fenris que graças às aventureiras e ela, ele tinha encontrado um propósito para ele também. A ambição dele era abrir uma loja grande e em resposta, a Fenris diz que qualquer loja que o Flio abrir será um sucesso. O Flio fica extremamente feliz ao ouvir e do nada, ele entrega uma aliança para a Fenris, oficializando o seu pedido de casamento. Enquanto isso, no palácio, o ex-herói e sua serva são presos dentro da prisão. O ex-herói começa a pedir por clemência, querendo loucamente ser salvo. Do outro lado da tela, a Belirosa vai parar numa igreja com um vestido de casamento e do nada, o Gul aparece e diz que a partir daquele dia, a Balirosa seria a esposa dele. E após dizer que a ama, o rei demônio dá um beijo nela. A Balirosa acorda e entende que tudo aquilo era um sonho, mas mesmo assim, o simples fato de sonhar com um romance com o Lorde Demônio faz a Belirosa se desesperar
esperar. Na cozinha, Fenris pergunta o motivo da Balirosa estar estranha e pálida, e pergunta se era por conta dos sonhos, já que na raça da Fenris, ter sonhos assim significa que a pessoa está apaixonada. E ao ouvir isso, as aventureiras começam a se perguntar se a Balirosa não estava apaixonada pelo Lorde Demônio. Curiosas com esse romance, as aventureiras perguntam para Fenris como ela e o Flio se apaixonaram um pelo outro. Em resposta, a Fenris diz não saber direito e que no começo ela queria ajudar o mestre dela a ser alguém mais importante. Porém, o tempo fez ela perceber que a coisa mais amável no Flio era a gentileza dele e sua bondade. O Flio estava escutando tudo e ele morre de vergonha. Do nada, um aviso sobre a presença de demônios surge para o Flio. O Flio explica que a cidade não corria perigo por conta da barreira que ele colocou. Porém, todo o grupo deveria ficar alerta e tomar conta da cidade. No palácio, a princesa descobre que a maioria do dinheiro que o Flio tinha doado no dia do ataque da Damalinas eram moedas de um ouro privado que foi entregue somente aos candidatos a herói. Ao saber disso, a princesa percebe que o Flio era o herói que foi humilhado pelo rei, e por isso ela pensa em pedir desculpas ao Flio, antes de pedir novamente a ajuda dele. Nesse momento, um soldado entra na sala da princesa e revela que o ex-herói havia fugido. A princesa manda os soldados irem atrás do herói e se lamenta pelo Flio não ter sido nomeado a grande herói desde o começo. Enquanto isso, o herói se esconde dos soldados num arbusto e fica olhando os itens de um saco mágico que ele havia roubado. O herói se decepciona por não ter quase nada de dinheiro, mas por sorte ele tinha um baú e ao retirar esse baú e abrir, o herói fica chateado novamente ao ver que somente tinha uma pá mágica dentro. E por conta do grito que o ex-herói deu, os soldados escutam a voz dele e vão até onde ele estava. No entanto, eles não encontram ninguém e isso tudo era graças ao buraco que ele cavou rapidamente com a pá mágica. E apesar de estar feliz por ter se livrado, o herói começa a se perguntar como ele iria sair de um buraco tão longo como aquele. No palácio demoníaco, o Ghoul pergunta a Oliminas se ela havia conseguido achar o paradeiro do Flio, mas ela diz não ter conseguido nenhum rastro e que ao invés de procurar pelo Flio, o Ghoul deveria estar dando um jeito de atacar o reino dos humanos. Em resposta, o Ghoul diz que o Flio era uma peça extremamente importante para essa guerra, e depois de lançar um olhar tenebroso para cima da Oliminas, o Ghoul coloca a mão na cabeça dela e pede desculpas por estar dando problemas a ela. Porém, ele ainda não iria desistir de falar com o Flio. No lado de fora, uma serva demônio estava escutando tudo o que o Ghoul dizia. Essa demônio revela tudo para o Yui, o irmão do Ghoul, e sabendo disso, o Yui se revolta e diz que o Ghoul não era mais capaz de governar o palácio demoníaco. Então, depois de bater na sua serva sem motivo algum, o Yui diz que irá tomar o trono do Ghoul e resolver o problema dos demônios de uma vez por todas. Na cidade, o Flio termina de fazer as compras de comida para casa. A Fenris conta que dessa vez eles haviam conseguido comprar muitos ingredientes diferentes e que ela estava animada para cozinhar novos pratos com esses ingredientes. E como ainda tinha muito tempo, o Flio sugere um encontro com a Fenris para que eles possam comer algo. No caminho, o Flio vê uma loja sendo fechada e ao perguntar o motivo para a dona da loja estar fechando, o Flio descobre que por conta da guerra, a dona da loja havia perdido todos os fornecedores e por não ter mais o que vender e por ela já estar bem idosa, ela decidiu vender a loja para outra pessoa. A Fenris e o Flio ficam tristes pela guerra estar causando esses problemas aos comerciantes. No entanto, o Flio diz que muitas outras lojas também estavam surgindo e isso provava que os humanos são resistentes e não vão desistir. O Flio então vai almoçar com a Fenris e ao chegar em frente ao restaurante, ele se depara com a Balirosa que sugere pagar o almoço para os dois. A Fenris fica perplexa por alguém estar acabando com o encontro romântico dela, porém ela acaba aceitando a oferta da Balirosa. A Ria chega nesse momento e avisa ter sentido a presença de um demônio extremamente poderoso na região. De repente, o Ghoul aparece e pede para conversar com o Flio e a Fenris. No almoço, o Ghoul fica abismado com a culinária humana e pergunta se a Balirosa era boa em fazer comida também. A Fenris revela que a Balirosa é muito boa em fazer doces e isso deixa o Ghoul ainda mais encantado por ela. O Ghoul diz estar interessado pela cultura humana, já que como um conquistador, esse era um assunto importante numa guerra. Ao escutar isso, a Balirosa se irrita com o Ghoul e pergunta se ele não tem pena da vida das pessoas que podiam acabar com essa guerra. Em resposta, o Ghoul diz que ele é um Lorde e que apesar de não ter nada contra os seres humanos, ele não pode deixar a raça dele ser oprimida. Sendo assim, o Ghoul e a Ria explicam para o Flio que nem todos os demônios conseguem suprimir o Malicium do seu corpo e por isso esses demônios criam uma toxina extremamente danosa para os humanos. E por causa desse Malicium, um grande preconceito dos humanos com os demônios havia sido criado. E apesar de entender o lado dos humanos, o Ghoul diz que não pode deixar a raça dele sem apoio. Após falar isso, o Ghoul vai embora e pede desculpas por ter estragado o almoço de todos. Mais tarde, o Flio começa a refletir. Ele se lembra do quão feliz ficou quando descobriu que nesse mundo não havia discriminação entre humanos e semi-humanos. Porém, o fato de existir essa guerra entre humanos e demônios era algo triste, e por estar deprimido, o Flio abraça a Fenris para se confortar. Dias depois, a Fenris faz um jantar para todos
pratinhos e ao provar, todos elogiam o prato da Fens e dizem que ela está melhorando cada vez mais. A Fens conta que ainda está fazendo seu curso de culinária e que agora ela estava aprendendo a fazer comida para crianças, já que ela estava pronta para ganhar um lobinho do Fleo. Nesse momento, alguém bate na porta do Fleo e quando o Fleo vai verificar, ele se depara com a princesa. A princesa então revela saber que o Fleo era o candidato a herói que foi expulso do reino. Dentro da casa do Fleo, a princesa diz querer conversar somente com o Fleo. Porém, o Fleo age como um verdadeiro homem e diz que a Fens era a mulher dele e que se caso a princesa quisesse falar algo, a Fens deveria estar presente. Dessa forma, a Balirosa e as outras deixam a princesa a sós com o Fleo e a Fens, e diante dos dois, a princesa se desculpa por tudo que o rei e o herói antigo fizeram com ele. O Fleo diz que ele não tem nenhum rancor e por isso ele pede para que a princesa diga logo o que ela quer, já que ele sabia que ela não estava ali somente para pedir desculpas. A princesa então mostra um mapa para o Fleo e revela onde estava cada base do exército dela pelo reino. O Fleo diz que essa informação é ultra secreta e pergunta o motivo dela estar revelando isso a ele. Em resposta, a princesa diz que a magia de purificação estava quase acabando e que por causa disso, os demônios iriam retornar seus ataques em breve. Sendo assim, a princesa pede para o Fleo proteger as cidades onde o exército não estava presente e após ser julgada pela Fens por estar fazendo um pedido tão egoísta depois de tudo que fizeram, a princesa diz que o rei está inconsciente após ter usado a magia de purificação e para evitar que o rei fizesse alguma coisa com o Fleo ou prejudicasse o reino, a princesa pretende tomar o governo do reino para ela. Mas para isso acontecer, a princesa precisa que o Fleo ajude as cidades desprotegidas e consiga o prestígio necessário para ela. O Fleo percebe que além de querer ajudar as cidades desprotegidas, a princesa queria uma garantia de que ele não fosse para o lado dos demônios. A princesa diz que o Fleo era muito esperto e mais uma vez pede a ajuda dele para salvar as cidades. Enquanto isso, o ex-herói está tentando se livrar dos soldados da princesa. A serva do herói reclama de estar com fome e por causa disso, o ex-herói divide um doce que ele estava guardando. De repente, a serva se declara para o herói e isso acaba deixando ele extremamente envergonhado. Mas do nada, uma aranha ataca a serva do herói e o herói. A criatura, na verdade, é aquela serva do Yui. Ela se revela e diz ter capturado eles para fazer um sacrifício humano. À noite, a Fens vai dormir com a Fleo e o pergunta se ele estava pensando no pedido da princesa. O Fleo diz que sim e que apesar dele não gostar de lutar, ele não pode deixar várias cidades sofrendo sem motivo. O Fleo conta que se um dia ele tiver um filho com a Fens, ele não gostaria que o seu filho sofresse em um mundo de guerras e conflitos. E para evitar isso, o Fleo diz que irá criar um jeito de tornar o mundo melhor para todos. A Fens diz que acredita totalmente nele e que se ela puder ajudá-lo de alguma forma, ela o ajudaria. No dia seguinte, uma cidade é atacada por vários demônios e na floresta, uma garotinha está prestes a ser atacada por um demônio. Porém, a Fens defende essa garota e ataca o demônio. A Fleo cria uma barreira que impede os demônios de entrarem na cidade e ao verem um lupino ao lado de um humano, os demônios ficam extremamente irritados e confusos. O Fleo avisa que deixaria os demônios irem embora, desde que eles não tentem causar mais danos. Porém, um ciclope aparece e diz que irá quebrar a barreira do Fleo na força bruta. A Fens revela que esse é o ciclope que tem mais força bruta do exército demoníaco e que ele servia diretamente ao Yui, o irmão do Ghoul. O ciclope diz saber que a Fens era uma traidora e fala que o irmão dela morreu por ser extremamente fraco. Ao escutar isso, a Fens decide que iria enfrentar o ciclope e mostrar que a raça dela não era fraca. Rapidamente, a Fens acerta diversos golpes no ciclope, mas por ser resistente, ele não sofre muito dano. Sendo assim, a Fens usa magia de salto para se jogar no céu. Após isso, ela usa uma magia de troca de posições para fazer o ciclope despencar do céu. O ciclope joga o seu porrete com toda a força em direção a Fens, e mais uma vez a Fens troca as posições do ciclope, fazendo o porrete bater com toda a força na própria cabeça dele. E para terminar a luta, a Fens fura o ciclope com diversas árvores para prender ele. Vendo isso acontecer, os outros demônios resolvem atacar a Fens, porém o Fleo usa uma magia para imobilizar todos os demônios de uma vez. Em seguida, ele cura o ciclope e pede para os demônios saírem dali imediatamente, e caso eles não aceitem, o Fleo diz que pretende vencer todos eles de uma vez só. E agora, morrendo de medo, os demônios vão embora. A Fens diz que talvez o Fleo deveria ter torturado os demônios, já que bastava somente algum demônio superior ordenar que esses demônios voltariam a atacar novamente. Mas o Fleo diz que isso só aumentaria o ódio dos demônios pelos humanos, e por isso conversar seria a melhor forma de melhorar o mundo. E como ele é bastante forte, ele pode conversar com qualquer pessoa desse mundo. Nesse momento, os humanos aparecem e agradecem ao Fleo e a Fens por terem salvado todo mundo. O Fleo diz que ele estaria apenas por ordens da princesa, dizendo que todos deveriam agradecer a ela. No palácio, a princesa descobre pelos soldados que um herói mascarado estava salvando diversas cidades e dizendo que havia sido ela que ordenou. Ao escutar isso, a princesa fica feliz pelo Fleo ter aceitado o pedido dela. Enquanto isso, o Ghoul estava observando o Fleo e ao ver que o seu irmão estava mandando tropas para atacar sem as ordens dele, o Ghoul fica decepcionado. De repente,
repente, uma das servas do Gu surge e diz que o Yui estava tentando tomar o trono do Lorde Demônio, e para fazer isso, o Yui planeja até mesmo sacrificar o ex-herói e sua serva em troca de mais poder. Rapidamente, o Gu vai até o Palácio Demoníaco, e já em um outro dia, o Gu pede para morar na casa do Flio e resolve relatar tudo o que aconteceu para ele. Ele diz que todos os demônios de Elite ficaram contra ele, tudo isso porque ele não carrega um grande ódio contra os seres humanos, e mesmo com o pedido da Uliminas, todos os demônios falaram que o Gu deveria duelar com seu irmão pelo trono. No entanto, a Uliminas se recusa a deixar um traidor como o Yui ficar impune, e ao entrar no salão real, a Uliminas partiu para cima do Yui com um ataque feroz. No entanto, o Yui deu um soco poderoso nela e a jogou para longe, e no momento em que a serva do Yui estava prestes a finalizar a Uliminas, o Gu surge e a salva. Ele fica em frente ao Yui e pergunta ao seu irmão onde foi que ele errou como um rei demônio. Seu irmão fala que o Gu não estava mais atacando o reino humano e ainda estava fazendo amizade com os seres humanos, e até mesmo os servos mais leais do Gu concordam com isso. Ao escutar tais palavras, o Gu diz que não tinha mais escolhas e por um momento todos se apavoram com a quantidade de poder emitida por ele. Porém, o Gu abdica do trono e o entrega para o seu irmão, e estando extremamente furioso com isso, seu irmão parte para cima do Gu. No entanto, com apenas um chute, o Gu faz o seu irmão voar para longe do palácio e diz que esse soco é a vingança pelo soco que ele deu na Uliminas. E após contar tudo o que aconteceu para o Flio e dizer que não tem um centavo para sobreviver, o Gu e a Uliminas pedem novamente para morar com o Flio. O Flio diz que ele teria que confirmar com todos os moradores antes de aceitar, e em frente às aventureiras, o Gu revela não ser mais o Lorde Demônio, e por ter se desvinculado dos demônios, ele resolveu morar no reino dos humanos. O Gu diz que apesar de não ser mais o Rei Demônio, ele ainda carrega consigo uma grande vontade de solucionar toda essa guerra, e vendo que o Flio havia aceitado o Gu, as aventureiras acabam aceitando o ex-Lorde Demônio como residente da casa. No entanto, a Balirosa nega, e diz que apesar do Gu não ser mais o Lorde Demônio, ele já causou muito mal aos humanos, e por causa disso, ele ainda é um perigo para a sociedade. Nesse momento, a Fens faz uma carinha fofa e pergunta se a Balirosa iria realmente querer expulsar o ex-chefe e amigo dela. Ao escutar isso, a Balirosa se sente pressionada, e ao notar que todo mundo já havia aceitado o Gu exceto ela acaba concordando. Sendo assim, alguns dias se passam, e para tentar ser útil, o Gu tenta ajudar as aventureiras com qualquer tipo de trabalho. Porém, ao invés de ajudar, ele acaba assustando ou atrapalhando elas. Então, o Gu resolve conversar com o Flio, e ao ver as armas feitas pelo Flio, ele se impressiona com a habilidade do Flio em criar armas de altíssima qualidade, e assistindo de longe, a Uliminas não consegue entender como o Gu estava se dando tão bem com o humano. A Fens responde que é porque ele não é mais o Lorde Demônio, mas a Uliminas diz que nem mesmo na época de Lorde Demônio, o Gu se divertia tanto assim. Do nada, a Balirosa sai correndo, e à noite, enquanto todos se divertem, a Balirosa fica observando de longe com uma cara deprimida. Mais tarde, enquanto todos dormiam, a Balirosa olha o céu enquanto reflete sobre a vida. A Fens e o Flio perguntam se ela está bem, e contam ter percebido que ela estava muito deprimida. O Flio se desculpa por ter feito a Balirosa concordar em deixar o Gu morar com eles, e conta que estava muito feliz por todas as aventureiras estarem encontrando seus trabalhos favoritos. Ele diz que a ajuda de todas elas é muito importante. Ao ouvir isso, a Balirosa diz que talvez ela não deveria viver com eles, pois diferente das outras garotas, ela é uma inútil que não ajuda em nada. Além disso, ela entendia que o Gu não é mais o Lorde Demônio e que os humanos estavam errados também. No entanto, ela não consegue esquecer dos soldados feridos e mortos pelo exército demoníaco que ela já viu. Assim, mesmo sabendo que o Gu não é um demônio mau, ela não sabia se conseguiria conviver com ele sob o mesmo teto. Em resposta, o Flio diz que era normal o sentimento dela e que todos os humanos odiavam os demônios até certo ponto. O Flio diz que a Balirosa não precisa ser amiga do Gu, que ela deve apenas respeitar ele. A Fens então pergunta o motivo da Balirosa não ter raiva dela, mesmo ela, a Fens, sendo um demônio. A Balirosa revela que já viu a Fens fazendo muitas caras fofas e por isso ela não consegue pensar na Fens como alguém maligno. Dito isso, a Fens mostra os biscoitos que ela havia feito graças à receita da Balirosa e diz que a Balirosa não é uma pessoa inútil. No dia seguinte, a Balirosa resolve conversar com o Gu e a Uliminas, e em frente a eles, a Balirosa disse que iria dar um voto de confiança, porém, caso eles tentassem qualquer coisa, ela iria fazer eles se arrependerem. Como ela não tem poder, ela iria tirar sua própria vida. Ao escutar uma ameaça como essa, o Gu começa a rir, e para provar a sua índole, ele oferece a mão para cumprimentar a Balirosa e promete nunca mais machucar nenhum humano. Porém, a Balirosa diz que só irá aceitar o cumprimento dele quando ela determinar que o Gu fosse uma pessoa do bem. No Palácio Demoníaco, o Yui não entende como os demônios estavam perdendo para os humanos, mesmo tendo um exército bem maior. A serva dele explica que os humanos haviam colocado diversas armadilhas pelo reino e que muitos soldados estavam sendo derrotados por tal armadilha. Ao ouvir isso, o Yui diz que bastava criar um exército maior ainda, até que nenhuma armadilha fosse capaz de parar o seu avanço. Em resposta, a serva pergunta
pergunta como ele iria conseguir um exército maior. E após agir como um verdadeiro homem dando um soco em sua serva, o Yui diz que esse era o trabalho dela. E ao ver as intenções do Yui, os demônios de elite percebem que ele era extremamente incapaz como um rei e que, diferente do Yui, o Gul sempre planejava seus ataques e não permitia que os seus companheiros morressem em batalha. Os demônios de elite chegam a cogitar que dessa forma o exército demoníaco iria acabar perdendo essa guerra. Mas a serva do Yui diz que tem uma ideia para melhorar as coisas e o plano dela é que os demônios fossem a um passeio para se divertir. Na cidade, a Fens ganha um prêmio de um sorteio que estava acontecendo. Esse prêmio era um vale para passar um dia em um resort com águas termais, e isso deixa a Fens muito animada para viajar sozinha com o Flio. No entanto, a mulher do sorteio avisa que esse vale era para um grupo de até 15 pessoas, e ao saber disso, a Fens pergunta se não tem como trocar esse vale por apenas um vale para 2 pessoas, mas infelizmente essa opção não existe. Mais tarde, o grupo do Flio chega ao tal do resort, e lá o Flio explica que a Fens não deveria estar deprimida, já que essa viagem era uma forma do grupo ficar mais próximo do Gul e da Uliminas. As aventureiras então falam que estavam animadas para as fontes termais, já que as fontes termais têm diversos benefícios, podendo até mesmo melhorar a fertilidade de uma mulher. Ao escutar isso, a Fens se anima e cogita ter um filho com o Flio. Assim, ao chegar nas fontes, a Fens pergunta a uma das atendentes onde ficava a tal da fonte termal que melhora a fertilidade, e prontamente a mulher ajuda a Fens e diz que estava torcendo pelo sucesso dela. De repente, a Blossom se esbarra em um homem, e ao ver a presença dele, ela pede desculpas e vai embora. Esse homem era o Yui, e por azar do destino, o atual Lorde Demônio e os demônios de elite resolveram se divertir nas fontes termais também. Ao ver isso, o Gul junto da Uliminas e a Fens se perguntam o motivo dos demônios estarem no mesmo lugar que eles. A Fens então diz que nenhum dos dois deveriam falar com o Yui, já que isso acabaria causando uma luta, e ela não queria perder o dia dela com o Flio. Mais tarde, todo mundo decide o que iria fazer para se divertir. A Fens fica animada e diz que hoje seria o dia em que ela faria um bebê com o Flio, e logo em seguida ela vai embora com ele para as fontes termais. A Ria, curiosa com a reprodução, entra no mundo espiritual, e diante da Damalinas, a Ria diz estar curiosa sobre a reprodução humana, e para entender melhor, ela diz que iria reproduzir com a Damalinas. Sem entender nada, Damalina diz que uma mulher não pode reproduzir com outra mulher. Porém, a Ria revela que ela é um ser que transcende os gêneros, e por isso, ela possui a espada especial que todos os homens têm, sendo ela um verdadeiro anjo. No fim, a Ria acaba sendo expulsa do mundo espiritual, e com isso, ela chega à conclusão de que deveria conquistar a Damalinas antes de querer se reproduzir com ela. Mais tarde, a Fens e o Flio chegam na fonte termal da fertilidade, e antes de entrar, a Fens diz que depois de tomar o banho especial da fertilidade, ela espera que o Flio a preencha com bastante amor. O Flio fica extremamente envergonhado nesse momento, porém, ele diz que irá tentar cumprir o que a Fens quer, pois até mesmo o seu leite é infinito. E já no banho termal, o Flio diz que em breve ele e a Fens teriam uma linda lua de mel. Porém, a Fens começa a falar sobre reproduzir, e por isso o Flio fica envergonhado novamente. Enquanto isso, a Bilere resolve ir numa casa de entretenimento adulto, e ao se deparar com a Ria, as duas acabam entrando nessa casa para se divertir. Já a Blossom diz que a Balirosa estava apaixonada pelo Gul, e por isso ela provoca o Gul para dar aquela observada na Balirosa. O Gul acaba elogiando a roupa da Balirosa, e vendo isso, a Uliminas fica extremamente nervosa com o Gul. Em outro lugar, os demônios de elite começam a lutar para entreter o atual Lorde Demônio. No entanto, um desses demônios deixa cair o colar que suprime o Malicium dele, e por isso o Malicium desse demônio começa a sair para todo lado. Nesse momento, o herói aparece por perto onde esses demônios estavam, e fica se gabando por ter roubado um dos artefatos deles antes de fugir. Porém, esse artefato começa a reagir ao Malicium dos demônios, e por conta disso, o herói e sua serva se transformam em um monstro gigante de Malicium. Em seguida, a Balirosa resolve conversar com a Uliminas, e revela saber que a Uliminas ama o Gul. Nesse instante, o monstro gigante começa a destruir tudo, e para evitar que alguém se machuque, o Flio usa uma magia poderosa para controlar a destruição do monstro. Porém, o Flio avisa que ele não pode verificar o que estava acontecendo enquanto usa essa magia, e por isso, ele pede para a Fens verificar. Ao ver tal criatura, a Balirosa e as aventureiras decidem ajudar os moradores que estavam correndo perigo. No entanto, o Gul diz que não era preciso, e que o Flio poderia resolver tudo sozinho. Em resposta, as aventureiras falam que elas não podem depender do Flio para tudo, pois tudo que o Flio quer é ter uma vida comum, e para que ele realize esse sonho, todos devem estar dispostos a ajudar o Flio e tirar esse fardo das costas dele. Ao ouvir tais palavras, o Gul também decide agir. Com a ajuda da Uliminas, ele vai até o monstro de Malicium. No entanto, ao ver o Gul, o Yui fica extremamente irritado e o desafia para uma luta. Facilmente, o Gul consegue se defender de vários ataques do seu irmão, e enquanto o Yui continua atacando o Gul, a Balirosa conta para o Flio sobre a situação e diz que talvez o Gul pudesse estar ao lado do Yui. Porém, o Flio diz que o Gul nunca faria isso e que no fundo, a Balirosa sabia disso. Então, após saber disso, o Flio diz que com certeza o Gul e a Fenris iriam resolver tudo, e que por causa
causa disso, os outros deveriam se preocupar em ajudar as outras pessoas em perigo e evitar mais danos. E continuando sua luta com o Yui, o Gu é capturado pelos monstros por um momento, porém ele rapidamente consegue se livrar, mas ele diz que o poder do Yui de controlar o Malicium era muito incômodo. Sendo assim, a Fênix decide que iria destruir o monstro de Malicium, e após dar um soco no herói, o núcleo desse monstro é completamente destruído. O Yui então tenta atacar o Gu com vários socos, porém o Gu facilmente bloqueia todos os golpes e ataca o Yui com uma magia de socos. Sem desistir, o Yui se transforma usando seu Malicium, e estando mais forte, ele consegue finalmente acertar um golpe no Gu. Porém, o Gu diz que ele irá acabar com aquilo e usa uma magia secreta que sela o Malicium dos demônios. O Gu revela que essa era uma magia que os humanos tentaram aprender. No entanto, ele foi o único a conseguir aprender e graças a essa magia, ele conseguiu vencer o antigo Rei Demônio. E ao ver toda a destruição que o Yui criou, as atendentes da pousada ficam extremamente estressadas e por isso elas usam uma magia secreta que faz o Yui e todos os demônios de elite irem direto para o continente. Após tudo ser resolvido, o Flea usa uma magia de reparo e deixa tudo de volta ao normal. E com a ajuda e a limpeza de todos, o resort volta a funcionar normalmente. Já o herói e a serva são caçados pelas atendentes e para se livrar, o herói usa sua pá mágica para ficar preso novamente em um buraco. Porém, ele acaba tomando um ataque da fonte termal e é jogado para longe. Como agradecimento pela ajuda, a dona do resort concede um banho termal a todo o grupo do Flea. E à noite, no banho, a Fênix fica animada para fazer um filho com o Flea. Já o Liminas fica com inveja da Balirosa e diz que aquilo não podia ser real. A Damarinas, dentro da mente da Ria, diz que por ter uma espada igual dos homens, a Ria não poderia estar tomando banho com as mulheres. No entanto, a Ria apenas diz que a Damalinas estava com ciúmes e que mais tarde ela iria finalmente preencher a Damalinas com seu amor. Do outro lado, a Flea diz ao Gu que as mulheres estavam muito animadas e fica feliz por finalmente as coisas estarem calmas. O Gu diz que aquilo era tudo graças ao Flea e que desde o momento em que ele conheceu o Flea, ele começou a admirá-lo, já que além do Flea nunca ter ficado com medo da presença dele, o Flea sempre usou seu poder tanto para ajudar os demônios quanto os humanos. O Gu então diz que acredita que o Flea um dia poderá unir as duas raças e para isso, o Gu disse que o Flea poderá contar com todo o apoio dele. Mais tarde, todos se reúnem para comer e uma das atendentes entrega um prato especial a Fênix. Esse prato concede mais energia para as mulheres e assim a Fênix poderia se divertir ainda mais com o Flea, aguentando assim todo o potencial infinito dele. Durante a refeição, a Balirosa agradece ao Gu por ter ajudado os humanos e pede desculpas por ter sido rude antes com ele. E ao ver um suposto clima de romance entre a Balirosa e o Gu, a Liminas fica extremamente nervosa e interrompe a conversa dos dois. Depois disso, todo o grupo começa a comemorar e à noite, enquanto todos estavam dormindo, a Fênix vai até o Flea para conversar. O Flea pergunta o que a Fênix achava sobre os humanos e em resposta, a Fênix diz que antes ela achava que os humanos eram fracos e frágeis. No entanto, com o tempo ela percebeu que na sociedade humana havia outras coisas além de força e que cozinhar era muito mais divertido que lutar. A Fênix então diz que é difícil ela dizer o que acha da humanidade, porém, com certeza ela não odiava mais nenhum humano e que na verdade ela tinha até mesmo um carinho especial por eles. O Flea conta que havia a possibilidade da guerra ficar mais violenta e por isso ele pretendia proteger algumas cidades dos humanos, porém ele quer que a Fênix fique ao lado dele, para se um dia ele acabar sendo cruel com os demônios, ela o impeça. A Fênix então diz que iria sempre apoiar o Flea e que ela queria um mundo seguro para o filho deles. Ao ouvir sobre o filho deles, o Flea resolve tomar uma atitude e depois de dar um beijo na Fênix, ele finalmente usa a espada especial dele, se é que vocês me entendem. Assim, no dia seguinte, a Fênix fica extremamente feliz e por causa disso, todas as mulheres percebem o que havia acontecido. O Flea leva todo mundo de volta para casa e em alguns dias, o Gu decide que iria participar da criação de armas junto com o Flea. A Balirosa então pergunta sobre o Yui, porém o Gu avisa que o seu irmão não podia usar os seus poderes e por isso, o tempo de paz iria durar um pouco mais. Já no palácio, a princesa é finalmente nomeada a rainha e aclamada por todos. A rainha diz que vai fazer tudo para ajudar esse reino e que ela não pode decepcionar o Flea de forma alguma. Já o ex-herói continua se escondendo em buracos junto com a sua serva, enquanto se pergunta quando ele voltaria a ser um herói. Mais tarde, a Fênix chama todos para almoçar e o Flea, ao ver seus novos amigos e tudo que ele havia conquistado, fica muito feliz e diz ser muito sortudo. E dessa forma, o anime acaba. Enfim, agora só resta você dar o like, compartilhar esse vídeo e comentar o que você achou desse anime. Pode falar, esse anime é incrível, eu gostei muito dele.